Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa live gravada. Hoje a gente vai falar sobre como ter uma vida com sentido. Damos continuidade aqui às lives da Semana da Mente Blindada. Vou só esperar o pessoal entrar. O link vai ser mandado aí nos grupos em que o pessoal se inscreveu. Vocês que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aí sobre o nosso último tema. O último tema, só que talvez o mais importante deles. O último tema da nossa semana da Mente Blindada, em que se você está aqui, né, me acompanhar até o final, você vai receber você vai perceber, né, uma grande oportunidade aqui. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Boa noite. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar disso que a gente está falando aqui, clica aqui, ó, nesse aviãozinho, nessa setinha, e envia para as pessoas que você conhece. Isso aqui é muito importante de ser compartilhado. Eu acredito que ninguém pode morrer sem saber disso aqui que a gente está falando. E, de fato, não é um exagero, né? Não é uma coisa assim de outro mundo que eu estou falando. As pessoas precisam saber disso antes de morrer, né? Pelo menos alguém precisa falar isso para elas em algum momento. E a gente vai trabalhar aqui hoje o tema, né? Como viver uma vida com sentido. Talvez você conheça, né, algum sentido da sua vida, mas eu vou te explicar aqui coisas derivadas, né, de um livro que eu li chamado Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra, que foi para os campos de concentração nazista, quase morreu, e escreveu todo o relato dele lá, toda a percepção, né, de um médico dentro de um campo de concentração e como que isso pode ser aplicado para a gente, né? Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Então, só lembrando aí, né, se você tiver conhecer alguém que pode se beneficiar disso, né, alguma pessoa que você sabe que ela sofre, alguma pessoa que você sabe que tem ansiedade, que tem problemas na família, que tem problemas, né, daqueles 3 tipos que a gente comentou, problemas consigo mesmo, com os outros ou com Deus. Envia aqui, ó, nessa setinha para essa pessoa que você vai estar fazendo um bem danado para ela. Certo? Então, eu já vou aqui de cara falar o que eu espero, né, que a gente saia daqui hoje entendendo. Primeiro, eu espero que quem está aqui comigo hoje não haja como um animal. Haja como um ser humano. Eu espero vocês, todos que estão aqui, que vocês tenham ações de um ser humano e não de um animal. Porque o animal, ele reage a instintos. O ser humano, não. Você pode me perguntar, bom, mas existe, né, o instinto de sobrevivência do ser humano? Existe. E aquelas mães que dão a vida pelos seus filhos? E aquelas pessoas que morrem a favor de um ideal? Os mártires? E essas pessoas, elas têm instinto de sobrevivência? É um pouco, né, contraditório. Então, eu quero que você saia daqui com um compromisso de ser uma pessoa de fato, de agir como um ser humano, e encarar a realidade, a dura realidade, né, o sofrimento inevitável da vida, da maneira que ele deve ser encarado, para que você não tenha uma vida, né, que não seja sua, uma vida que não faça sentido. E a gente vai trabalhar isso aqui de uma maneira muito interessante hoje. No final, eu vou te apresentar uma técnica chamada de técnica da isca do futuro. É uma técnica muito interessante que vai te possibilitar passar por sofrimentos sem desistir, sem cair, sem dar para trás, né? Sem, de fato, ali encarar aquilo. Então, vamos começar. Só lembrando, vocês que estão aqui, eu considero que vocês são pessoas diferentes, né? São pessoas que têm um diferencial. A gente, aí no longo dessa semana, 3 lives, vocês que estão aqui hoje, vocês estão comprometidos com vocês mesmos. Então, eu valorizo muito isso.
né? Porque são pessoas que de fato têm um problema e entendem que existe uma solução e essa solução muitas vezes vai vir da gente mesmo, não pode esperar de ninguém. Vamos começar então refletindo sobre o que leva, né, a gente a sofrer. Será que é só a realidade? Será que são os problemas? Será que são as pessoas, as circunstâncias? Por que a gente sofre? Isso a gente já comentou em uma live passada, mas eu não vou usar aquela abordagem. É um pouco diferente, porque ela vai estar voltada para o sentido da vida. E antes de tudo isso, eu te convido a pensar agora. Qual é o sentido da sua vida? Talvez seja meio difícil de responder isso agora, mas eu vou te dar uma técnica que vai ser muito mais fácil. Se você soubesse que você iria morrer hoje, à meia-noite, como que você entenderia a sua vida? O que você fez de bom? O que você fez que você considera isso de fato foi válido? Foi válido para me tornar uma pessoa em que nem a morte consegue me destruir. Eu gosto da analogia com as estrelas. Se você olhar para o céu, você vai ver vários pontinhos que são as estrelas. Mas muitas dessas estrelas, elas já morreram. É meio que um planeta que parou de brilhar. Só que como elas estão muito longe, a luz dessas estrelas ainda está viajando. Então talvez a gente esteja vendo a luz de uma estrela que já morreu. E é exatamente isso que você pode fazer quando você desenvolve, né, quando você trilha uma vida que seja sua, uma vida com sentido. Por mais que você morra, a essência da sua vida vai continuar iluminando. Não tem para onde fugir. Se você sente que se você morresse hoje, você percebe que essa luz não continuaria viajando, e aqui eu não falo de nada espiritual, é uma coisa mais simbólica mesmo, talvez você não tenha muito certo um sentido da sua vida. E a primeira pergunta é, será que o sentido da minha vida que eu estipulei, ele está me causando sofrimento? Muitas pessoas têm ansiedade, angústia, medo. E a resposta pode ser a seguinte. Bom, se eu estou sofrendo, a minha solução é aliviar o sofrimento. A minha solução é resolver o problema. E não vai ser essa solução. Por quê? Porque não é evitando a dor que ela para de doer. É dando um sentido para a dor que ela se torna suportável. Esse é o grande entendimento da live de hoje. Se você só ouvisse isso e entendesse isso aqui, para mim já está bom. Se você apenas entendesse que quando o sofrimento tem um sentido, ele deixa de ser sofrimento. E a gente vai desenvolver essa ideia e no final uma técnica para vocês. É muito interessante também a gente entender a seguinte realidade. Existem coisas que a gente não vai conseguir controlar. Existem coisas que a gente não vai conseguir influenciar. Existem coisas que elas vão acontecer independentemente do nosso desejo. E essas coisas não são problemas, então. Porque os problemas, eles pressupõem que a gente pode resolver eles. Se algo acontece e a gente não pode resolver, isso não é um problema. Isso não pode ser um problema por uma definição simples e lógica. Se algo que acontece ou passa ou a gente não pode resolver, isso significa que esse fato é apenas a vida acontecendo. Não é um problema. Porque o problema pressupõe que a gente pode resolver. Certo? Então, esse é o primeiro entendimento. A gente precisa ter noção até onde o nosso braço alcança. Às vezes você quer abraçar o mundo. Às vezes você quer resolver todos os problemas da sua família. Às vezes você quer resolver todos os problemas que você tem com as suas próprias expectativas. Às vezes você quer resolver todos os problemas de todas as pessoas. Isso é comum. Isso acontece. E a partir do momento que a gente entende que existem lugares que o nosso braço não alcança, aquilo que antes a gente sofria,
deixa de sofrer. Porque a gente entende que aquilo ali não está sendo resolvido porque a gente não está fazendo nada, mas simplesmente porque a gente não consegue resolver aquilo. É uma limitação. Entender as limitações humanas é muito interessante, porque aí você tira muitos pesos que você tem. Muitos pesos de isso era obrigação minha de fazer e não está sendo feito e você começa a se sentir mal por isso. Isso acontece muito, mas muito, com relacionamentos entre pessoas. Algumas pessoas, pela sua posição familiar, elas acreditam, né, e é uma crença comum, não estou falando que é errado, mas que é comum, né, de que ela é responsável e capaz. Talvez ela seja até responsável de uma certa maneira, mas às vezes é muito difícil a capacidade de realizar isso. Às vezes é muito difícil a capacidade de uma pessoa, pela sua posição familiar um pouco superior, ela resolver os problemas das outras pessoas que convivem com ela na família. Entendem? Esse é um exemplo disso. Né? Entender até onde o braço alcança. E, além disso, né, quando você entende até onde o seu braço alcança, você para de ficar batendo cabeça. Você para de tentar ali resolver coisas que você não vai conseguir resolver. Imagina só que angústia, que sofrimento e que ansiedade você chegar no final da sua vida e perceber que você se preocupou com coisas que você não poderia resolver. Com coisas que apenas ali no seu leito de morte você percebe e fala, poxa, isso aí era só a vida acontecendo. Não tinha nada que eu fizesse, eu de fato dei o meu melhor. O que eu poderia fazer além do que eu fiz? Eu poderia não ter sofrido tanto. Não ter sofrido tanto achando que eu era responsável por resolver aquilo. Então, viver sem bater cabeça. Isso só é possível se a gente entender até onde o braço alcança. E tudo isso vai ser iluminado por uma questão muito temida hoje em dia. Você só consegue saber o que é essencial ou não, o que você precisa se preocupar ou não, se você fizer um exercício que incomoda. E é por isso que muitas pessoas não sabem o que é essencial ou não, o que importa ou não, o que é relevante ou não na própria vida. Às vezes a gente acha que tudo tem a mesma relevância, pelo fato de não pensar sobre a morte. Eu costumo falar que a luz da morte ilumina o que é essencial na vida humana. Primeiro porque você vai saber os limites naturais da vida e segundo porque esse é um exercício extremamente realista. Como a gente pode saber disso? Aquela técnica que eu já comentei aqui com vocês, né? Se a gente pensasse, poxa, eu sei que eu vou morrer hoje, à meia-noite. O que eu estava me preocupando há 5 minutos atrás e eu não sabia que eu ia morrer e agora essas preocupações simplesmente não fazem sentido. Às vezes eu estava preocupada com alguma coisa que está quebrada aqui em casa, que eu precisava consertar. Às vezes eu estava preocupado com, sei lá, um problema no carro que estava ali e eu precisava consertar e aquilo me consumindo. Às vezes eu estava preocupada com algo assim, né, que eu tinha que fazer e não consegui fazer. Essas coisas são coisas, né, que se relacionam ao nosso dever, mas muitas vezes elas não podem se tornar essenciais ao ponto de tirar a nossa paz, ao ponto de fazer a gente sofrer com isso. E a gente sofre com essas coisas porque falta um sentido na nossa vida. Resumidamente é isso. A gente não tem para onde fugir muito. E essa questão da morte ela pode ser exemplificada por uma história muito interessante. É uma história da seguinte maneira. Essa história ela foi pensada pelos gregos há muito tempo atrás. É uma história recheada de símbolos que nos ajudam a entender melhor a natureza do tempo e da morte e do que de fato importa. Para daí você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Envie esse aviãozinho aqui para uma pessoa que também tem ansiedade, também sofre. A gente está comentando aqui sobre como ter uma vida com sentido. E para isso, agora nesse momento, a gente está refletindo sobre a morte. Para poder entender o que é relevante ou não na própria vida. E como que é essa história? Existia uma mulher e um homem, né, que no caso eram da mitologia grega, e eles tiveram um filho.
O nome desse homem, desse pai, era Cronos, e o nome desse filho, Zeus. Só que, antes desse filho nascer, essa mãe e esse pai tiveram vários outros filhos. Só que esse pai, né, o Cronos, há muito tempo atrás, ele tinha sido amaldiçoado. Falaram para ele que algum dos filhos dele iam fazer um mal muito grande para ele. E quando ele ficou sabendo que algum dos filhos que ele teria faria um mal muito grande para ele, ele falou assim: eu vou matar todos os filhos que eu tiver. E como que ele matava os seus filhos? Devorando os seus filhos. Então Cronos comia os filhos que ele mesmo gerava. Cronos é o tempo. É uma simbologia. E um desses filhos, a mãe deles, falou assim: esse aqui, Cronos não vai devorar. E deu um pedaço de pedra embrulhado com os panos para Cronos. E Cronos, que é o tempo, não distingue a matéria. Ele não consegue diferenciar a pedra de uma criança. E Cronos então prontamente devora essa pedra achando que era o filho dele. Quando Cronos engole essa pedra, achando que era o filho dele, ele vomita todos os outros filhos que ele tinha comido. E todos esses outros filhos se juntam àquele filho que não tinha sido devorado por Cronos, chamado Zeus. E o que eles fazem? Resumidamente, eles se juntam meio que com os primos, em um lugar muito distante. E nesse lugar muito distante, junto com esses primos, Zeus, ele fala assim: poxa, eu preciso derrotar, né, Cronos, porque afinal ele está fazendo um mal danado. Todo filho que a minha mãe tem, ele devora. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar algo que seja maior que o tempo, algo que seja mais forte que o tempo, mais forte que a matéria, para eu poder destruir ele. E o que na natureza está relacionado com mais perto da questão imaterial? O fogo. Mas eu preciso tirar da matéria algo imaterial. E onde que o fogo está na matéria? Um vulcão. Por quê? Porque o vulcão, a lava, é pedra derretida, é pedra com fogo. Então Zeus, ele pega ali o fogo, né, o raio da matéria, e essa é a arma dele, um raio. Ele então se infiltra onde Cronos morava, e Zeus derrota Cronos. E o que a gente pode entender dessa história? Como que Zeus derrota Cronos? Como que o tempo é superado? Como que a morte pode ser superada? Apenas com elementos que não estão restritos à matéria. Apenas com elementos que não estão restritos a essa vida, de uma certa forma, superficial que a gente tem. Então, essas motivações superiores, elas ajudam a gente a vencer essas batalhas, né? Da mesma maneira que Zeus venceu Cronos, essas motivações nos ajudam a superar os sofrimentos, a encarar esses sofrimentos, e eu vou te mostrar como isso é possível. Aparentemente, a gente pode achar que o que está atrapalhando a nossa vida, né, se for resolvido, vai melhorar. Mas é muitas vezes o que está atrapalhando a sua vida que vai te ajudar a melhorar ela. Presta atenção nisso aqui, porque isso eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre, mas isso aqui tem um resultado absurdo na sua vida. Isso aqui não é em qualquer lugar que você encontra, né? Isso aqui é um conteúdo de alto valor e que é um pouco complicado, mas vocês que estão aqui, eu acredito que vocês são pessoas empenhadas, são pessoas que estão comprometidas consigo mesmo, com a sua própria vida. Então, o que parece estar contra o sentido da minha vida é aquilo que vai me ajudar a dar um sentido para a minha vida. Se você tem um problema, né, no relacionamento com você e você mesmo, né, você e suas expectativas, se você tem um problema com outras pessoas, relacionamento com outras pessoas, ou se você tem um problema no relacionamento de você com Deus, é exatamente esse problema que vai te dar o sentido para a sua própria vida. É exatamente esse. Por quê? Bom, se a vida ela tem sentido, e se existe esse sentido superior na vida humana, e o sofrimento está inserido na vida humana, então o sofrimento também precisa ter sentido.
Não é só se sentindo bem que a gente vai viver bem. É possível viver bem se sentindo mal. Só que para isso, a gente precisa de um treino. A gente precisa de certas ferramentas. Para você conseguir se sentir mal e viver bem, parece contraintuitivo. Aí você pode falar assim, não, isso é impossível. Não tem como. Não tem como. Só que eu te falo, tem como. E no final dessa live eu vou te mostrar uma técnica, né? Eu vou te apresentar uma proposta, né? Te apresentar a comunidade Mente Blindada. E você vai perceber que isso é possível. Existem pessoas que já fizeram isso. Existem pessoas que não se sentem bem, mas vivem bem. E diante desse sentimento ruim, a gente vai entrar numa questão aqui muito delicada, que eu vou falar sobre, principalmente agora, o suicídio e a questão dos sofrimentos. Tem gente que não fala sobre suicídio abertamente, assim, porque tem medo de influenciar as pessoas a fazerem. Só que o que eu vou falar aqui não é influência. É simplesmente uma reflexão que, se bem feita, evita muitos suicídios. Simplesmente isso. Presta atenção nessas duas perguntas. Geralmente a pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela geralmente permeia por algumas perguntas, e uma dessas perguntas pode ser a seguinte: será que esse sofrimento vale a pena? Porque se ele não valer a pena, se não tem um motivo para eu passar por isso, por que eu estou vivo? Por que eu estou viva? Se eu não tenho um porquê passar por isso, por que então eu preciso me submeter a isso? Essa é a mesma pergunta que quem mata a aula faz. Se eu não vou usar isso aqui na minha vida, para que eu vou para a escola? É exatamente essa pergunta, só que jogada para uma dimensão muito mais profunda do ser humano, que é a própria vida. Se esse sofrimento não tem sentido, para que eu estou vivo? E você já deve ter se feito essa pergunta. Muito bem, essa é uma pergunta, e agora a gente pode ir para outra. É uma pergunta que ela vai de encontro a essa primeira e dá um sentido muito interessante para tudo isso que a gente está conversando. Será que a vida tem sentido? Porque se ela não tiver sentido, não vale a pena sofrer. Se a vida não tem sentido e o sofrimento está inserido na vida, não tem por que sofrer. Então, diante da atual situação em que as pessoas repudiam ao máximo o sofrimento, e eu não estou falando aqui que você tem que virar uma pessoa masoquista de querer sofrer mesmo, e é isso, estou sofrendo, olha só como eu estou sofrendo. Não, estou falando que tem como, existe uma possibilidade de você sofrer e mesmo assim viver bem. Existe uma maneira de você blindar a sua mente. Existe uma maneira de você aprender a lidar com os problemas de maneira que você não sofra em excesso. E é exatamente isso que a gente pode refletir sobre todas essas questões, né, que eu falei. São reflexões que eu trouxe de um livro chamado Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra que ficou nos campos de concentração nazistas. E eu retirei um trecho desse livro para que a gente pense um pouco melhor sobre essas duas perguntas. E ele fala exatamente assim no livro: a aversão ao sofrimento é resultado de um esvaziamento do sentido e esperança na vida. O que o Dr. Viktor Frankl quer nos dizer quando ele fala que a aversão ao sofrimento é um sinal de desesperança na vida e falta de sentido? Bom, por que, por exemplo, uma mulher ela pode se submeter às dores de um parto? Porque tem um sentido para aquilo. Porque ela vai ali gerar um filho. Então existe uma motivação, existe um sentido. Tem um porquê. Ela consegue explicar por que ela está fazendo aquilo. Mas se ela não tivesse o filho, se fosse simplesmente, né, não, é porque eu vou sentir dor. Não existe ali uma motivação, né? Não existe algo maior.
Então, na nossa própria vida, olha o poder que é encontrar esses sentidos. Olha o poder que é encontrar o sentido da própria vida. Se você consegue encontrar um sentido concreto da sua própria vida, da sua existência, da sua história, você tem um motivo muito grande para passar por tudo que você está passando. Independentemente do quão sofrível seja a sua situação, se você tem um sentido denso, concreto e real, lá no futuro, um sentido palpável, né? Não um sentido de imaginação, que eu vou comentar isso daqui mais para frente, mas um sentido concreto, né? Fala assim, para as pessoas que têm religião, eu estou passando por isso porque eu quero atingir ali, por exemplo, um estado de santidade. Eu quero ir para o céu. Eu quero isso. Se você tem esse sentido muito bem consolidado dentro de você, os sofrimentos, eles viram o próprio caminho do seu objetivo. Né? Os sofrimentos, eles deixam de virar aquela pedra que estava no caminho e como se uma marretada enfiasse essa pedra na terra, todas essas pedras fossem sendo moldadas e formando ali uma estrada. Todas as pedras no caminho constituem a estrada rumo ao seu objetivo. Olha o poder disso. Imagina quantas vezes você já se sentiu desesperançado, né? Não tem mais esperança aqui nessa relação, não tem mais esperança nesses problemas, porque você não tinha um sentido palpável e concreto lá na frente. E é isso que eu quero ajudar vocês a desenvolverem aqui. Não é à toa que vocês que estão aqui comigo, né, eu já falei e vou repetir, vocês são pessoas diferentes, são pessoas comprometidas, são pessoas que querem pegar essas pedras no caminho e dar essa marretada nelas para elas moldarem a trilha, para elas forjarem o caminho rumo ao seu objetivo. E é por isso que, como eu falei na primeira live, hoje eu vou abrir as inscrições para a comunidade Mente Blindada. Eu vou te ensinar muitas técnicas lá dentro para que você consiga pensar dessa maneira, de tal forma que você consiga identificar um objetivo lá na frente. Certo? Então, a aversão ao sofrimento é resultado de um esvaziamento do sentido e esperança na vida. Isso vai de encontro a tudo aquilo que as pessoas que querem, e muitas vezes de bom coração, te ajudar falam. As pessoas que querem, e muitas vezes de bom coração, falam, né, para te ajudar, que você tem que se sentir bem, tem que se sentir leve, você tem que aliviar essa tensão, porque é somente assim você vai conseguir ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais em paz. E eu te digo, não é assim. Por quê? Porque a gente tem exemplo das pessoas que se esvaziaram de tudo, né? Se tornaram muito leves, né? Muito mansas e continuam sofrendo. Então significa que o caminho não é por aí. Existe um livro e um conceito chamado a insustentável leveza do ser. O que significa isso da insustentável leveza do ser? Significa que o ser humano não foi feito para ser leve. O ser humano não foi feito para ser ali, né, uma coisa superficial, uma coisa que não, eu preciso aqui equilibrar, né, eu preciso ficar tranquilo, em paz, não. Ele precisa de uma tensão interior orientada para que ele consiga fazer aquilo que ele tem que fazer. Eu vou falar isso mais para frente, eu já estou dando um spoiler. E tudo isso que a gente está falando aqui, né, como que a gente pode desenvolver uma vida com sentido? Como que isso é possível? Existe uma técnica? É só uma maneira de pensar? Existe um passo a passo? Bom, é interessante que a gente siga os passos de quem já fez, né? E nos passos de quem já fez esse caminho, né, rumo a desenvolver um sentido concreto da própria vida, de tal maneira que os sofrimentos sejam parte do caminho do seu objetivo.
a gente consegue reunir isso em alguns ensinamentos, alguns fundamentos, em que eu passo isso para vocês dentro da comunidade Mente Blindada. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de acompanhar a reunião aberta da Mente Blindada que eu realizei na terça-feira. É uma reunião, né, que toda terça-feira, às 5 horas da tarde, que eu faço para o pessoal da comunidade, em que meio que a gente treina e eu explico e eu forneço as ferramentas, né, a gente fala sobre exemplos de como fazer isso na própria vida. E isso não é uma coisa fácil. Por isso, vocês que estão aqui, né, eu acredito que quem já foi embora, quem saiu, são pessoas que querem resolver o problema de uma maneira mágica, né? Quem não está mais aqui na live, geralmente é aquela pessoa que falou assim, deixa eu ver o que ele está falando aqui, que ele está falando como resolver a ansiedade, o sofrimento, como ter uma vida com sentido. Acho que ele vai me dar uma dica mágica. Acho que ele vai falar para eu fazer assim, acordar às 5h23 da manhã, tomar uma clara de ovo que eu deixei na janela e depois choveu, depois tomar um chá e isso aí vai funcionar. Não é uma mágica, né? Não é algo assim mirabolante. É um trabalho árduo, mais efetivo. Existe alguma coisa que presta e não dá trabalho? Não existe. Não existe. Quer um exemplo disso? As coisas que a gente compra da China. Às vezes a pessoa ela vai toda empolgada para o Paraguai, gastar lá, né, comprar bugiganga, mas aquilo ali é tudo mal feito. Você pode gastar, pode achar ali, nossa, comprei muita coisa. Estou aqui bonado de bugiganga do Paraguai. Dá uma semana, tudo aquilo ali quebrou já. Às vezes é muito mais interessante você juntar um pouco mais de dinheiro, né, gastar um pouco mais de tempo e comprar algo que vai durar, né? Isso envolve trabalho. Então, é exatamente essa a postura que eu estou trazendo aqui para vocês. É exatamente isso que vai fazer você desenvolver uma vida com sentido e com um sentido concreto e real que não te cause sofrimento. Porque alguns sentidos abstratos que a gente coloca, eles também causam sofrimentos. Naquela analogia do caminho, né, de uma trilha, por exemplo, em um bosque, às vezes você fala assim, o meu objetivo é encontrar um rio. Você fala assim, só vou me sentir feliz na minha vida se eu encontrar um rio. O que isso significa? Só vou me sentir feliz na vida se eu tiver um filho assim, assado, uma filha assim, assado, uma família assim, assada, um emprego assim, assado, uma casa assim, assada, né? E às vezes aí vai entrar naquela questão de coisas que estão fora do nosso controle. O nosso braço não alcança aquilo. Imagina então você numa floresta em que não existe rio e você fala assim, só vou ser feliz se eu encontrar um rio. Você estará, né, fadado ao sofrimento eterno. Fadado à tristeza intensa. Porque o seu objetivo foi fantasioso. O seu objetivo não esteve relacionado com a realidade. E isso a gente vai comentar mais para frente, eu vou entrar profundamente nisso, que é a técnica que eu vou ensinar para vocês. Então, diante dessa questão, né, será que os problemas que a gente tem na vida, eles são o que nos impedem de desenvolver um sentido ou não? Não, absolutamente não. Os problemas que a gente tem na vida são são a nossa ferramenta de trabalho, são os nossos instrumentos, são as nossas pedras, são os nossos tijolos para que a gente construa a estrada rumo ao objetivo, rumo ao sentido concreto da nossa vida. E cada pessoa pode ter um sentido de vida diferente. E como que eu gosto de chamar isso? Eu gosto de dar assim esses nomes para que isso fique mais claro para a gente. Então, vocês que estão aqui, eu espero que esteja ficando bem claro, sabe? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Quando a gente se depara com um sofrimento, com um problema, ou às vezes com a vida acontecendo, né, naqueles 3 campos.
Algum problema de você com você mesmo, suas expectativas, algum problema de você com outras pessoas, nos relacionamentos, ou algum problema de você com a religiosidade, com Deus. Isso são as pedras no caminho. E essas pedras no caminho, elas facilitam e são oportunidades da produção interior de virtudes. Esse é um conceito que eu tirei do livro que eu comentei, Em Busca de Sentido, Dr. Viktor Frankl, psiquiatra. E a produção interior das virtudes, ela é fomentada pelas situações difíceis. É a explicação daquela frase, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É exatamente isso. Se você tem um sofrimento, se você tem um problema, e você se pauta em resolver esse problema para parar de sofrer, talvez isso não vai acontecer. Talvez esse problema você não consiga resolver. Mas se o seu objetivo é aliviar essa dor, essa angústia, essa ansiedade, existe um objetivo mais real e mais palpável, mais concreto, possível de aliviar o que você está sentindo. Possível de dar um sentido para isso, de tal forma que você consiga encarar isso frente a frente. Talvez, né, algum sofrimento incomoda tanto que a gente simplesmente não suporta a ideia de ter que suportar aquilo. A gente não suporta mais a ideia de ter que conviver com aquilo. E automaticamente a ideia que nos vem é: preciso acabar com isso. E às vezes esse isso nunca vai acabar. Então, é exatamente isso. O problema como uma oportunidade do desenvolvimento das virtudes. A pedra no caminho como material para você construir o seu próprio caminho, a sua própria estrada, rumo ao seu objetivo. E nessa alegoria do caminho, se você não tiver muito claro na sua mente qual é o seu objetivo final, você pode se tornar um peregrino que fica no meio, né, ali das cidades por onde ele passa. Como assim? O que é um peregrino? Peregrino é aquela pessoa que viaja por várias cidades, mas tem um destino final. Ele sabe aonde ele quer chegar. Então, muitas vezes, o peregrino, ele passa por cidades em que ele se sente bem. Ele passa por cidades em que ele é acolhido. Ele passa por situações em que elas dão um spoiler, né? Elas dão ali uma prévia, uma palhinha do que vai vir a ser o destino final que ele escolheu. E se esse peregrino não tiver muito claro na mente dele qual é o destino final que ele quer seguir, ele pode, infelizmente, ficar em uma dessas cidades no meio do percurso dele. E, às vezes, né, estacionar numa cidade dessas pode ser extremamente ruim no final da vida. Às vezes esse peregrino pode, por exemplo, chegar ali perto da sua morte e falar: poxa, aqui é relativamente bom, mas eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter seguido o meu caminho rumo ao meu objetivo, rumo ao meu destino final concreto e sólido, que naquele momento não estava muito concreto e sólido para ele. Então, essa questão do peregrino, né? Essa questão da produção interior de valores diante do sofrimento é interessantíssima. E é como eu falei, é como é falado no livro, o sofrimento deixa de ser sofrimento a partir do momento que ele tem um sentido. Deixa de ser sofrimento. Ele vira uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Simplesmente isso. Eu tenho um relato de que isso aconteceu comigo, por exemplo, já contei aqui outras vezes, que antes de fazer o vestibular para medicina, eu deixei de pagar o Enem, que é o vestibular mais importante que tem, que eu me preparava há muito tempo. Isso não era um problema, né? Mas era uma situação complicada que a vida se apresentou. Por que não era um problema? Porque não tinha como eu resolver. Porque eu já não tinha pagado, não tinha feito a inscrição, não ia fazer a prova, ia estudar ali um ano todo, sabendo que não ia fazer aquela prova,
Então não era um problema porque não tinha como eu resolver. E além disso, ia passar e o Enem tem todo ano. Então eu peguei, né, essa coisa ruim que aconteceu, vamos chamar assim, falei, não, eu preciso desenvolver uma certa habilidade de conseguir lidar com essas coisas que vão contra a minha vontade. E diante disso, transformei ali numa oportunidade de produção interna das virtudes, né? É o grande ensinamento que esse livro e essa teoria do Dr. Viktor Frankl pode trazer para a gente. O sofrimento, quando tem um sentido, deixa de ser sofrimento. Vamos aqui, então, entrar na técnica propriamente dita. Vamos entrar aqui na técnica que eu costumo chamar de isca para o futuro. O que é a isca para o futuro? Você concorda comigo que, diante de tudo que a gente falou aqui, se você tiver um objetivo de vida, um sentido de vida muito claro, muito bem definido, muito concreto e possível de ser realizado, muitos sofrimentos, muitos problemas que você tem, eles ficam muito mais fáceis de você lidar. Fica muito mais fácil de você passar por diversas situações se você tiver um motivo para passar por aquilo. Se fizer sentido passar por aquilo, você vai passar. Certo? Só que o problema é aquele que eu falei. Imagina que você está num bosque em que não existe nenhum rio e você joga um sentido lá na frente que é impossível. Um sentido muito fantasioso. Por exemplo, isso entra até mesmo na questão das ilusões, né? De, por exemplo, cair num feitiço, cair numa ilusão. Não feitiço que eu falo de bruxaria, mas de uma maneira alegórica. A gente confunde duas palavras. A gente confunde as coisas que são prováveis com as coisas que são possíveis. Na vida humana, muitas coisas são possíveis. E eu já comentei aqui uma vez, quando eu era menor, eu gostava de jogar futsal. Mas eu era muito ruim, muito ruim. Ainda sou ruim. Mas antes era mais. E quando eu jogava futsal lá na escola, eu contei, em um ano todo de futsal, eu toquei na bola umas 3 ou 4 vezes. E eu jogava 2 vezes na semana, todo dia. Toda semana, 2 vezes na semana. Em um ano todo eu toquei na bola 4 vezes e fiz uns 2 ou 3 gols. E um desses foi que um menino chutou a bola e ela bateu de raspão na minha perna e eu considerei que fui eu que fiz o gol. Se nessa situação eu chegasse e falasse assim, quero ser um jogador profissional de futsal, é possível? É possível. É provável? Não, não é provável. Existem limitações naturais. Então, essas iscas no futuro que a gente joga, o que é uma isca no futuro? Eu falo isca porque eu gosto bastante de pescar. Então, existem determinadas coisas que vão puxar a gente para frente, que elas precisam ter um pé na realidade, elas precisam se ancorar em algo real. Eu não posso jogar uma massa, uma ração, esperando que uma piranha vá comer aquilo ali. Porque a piranha é carnívora, né? Então ela não vai comer ali uma ração, ela não vai jogar um alface e a piranha não vai morder o anzol. Da mesma maneira, às vezes a gente projeta ideais para o futuro que eles são possíveis, mas são pouco prováveis. E talvez eles nunca cheguem para a gente. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Será então que quando eu jogo essa isca para o futuro e eu sinto que não está dando certo, eu sinto, por exemplo, algumas pessoas sentem, minha vida está relativamente boa, está tranquila, mas eu não sinto que tem alguma coisa, não está tudo certo, sabe? Falta alguma coisa, não me sinto bem por completo como eu gostaria. Outras pessoas sabem de fato dar nome aos bois, dar nome ao que causa o sofrimento dela. E eu te proponho a fazer a seguinte pergunta: será que o problema está na realidade, nas coisas que acontecem, ou o problema está muito mais nas questões internas da gente? Uma pergunta muito honesta. Porque se o problema estiver na realidade, a gente não consegue mudar a realidade. E a gente estaria fadado ao sofrimento. E existe a liberdade humana. A gente não está fadado ao sofrimento justamente por isso. Então, a probabilidade de que os nossos problemas sejam muito mais questões internas
do que externas é altíssima. É altíssima. Então, diante disso, a gente percebe que a gente tem um poder muito grande nas mãos. A gente tem um poder extremamente grande de calibrar, né, essa questão da insustentável leveza do ser. Muitas vezes você pode perceber que você tenta ali se esvaziar, relaxar, para poder amenizar os problemas, e naquele momento aquilo ali pode até funcionar, mas depois volta. Isso volta porque o ser humano não foi feito para ser leve. O ser humano foi feito para ser denso, para ser pesado, para ter uma substância, para ter uma concretude, uma tensão interna que motiva ele a fazer algo. Essa tensão, o que é? Essa isca no futuro que você joga. Uma isca com uma probabilidade de um peixe morder. Uma isca que essa linha te puxa para frente, tem um rumo ali. Né? É possível. Então, por mais que seja difícil, você tem que ficar no sol, você sabe que ali existe a possibilidade de você pegar um peixe. Você sabe que ali existe a possibilidade de você atingir o seu objetivo. Então, o sofrimento faz sentido. Eu vou utilizar essa analogia porque eu gosto de pescar. Então, se eu jogo uma isca que eu tenho a certeza que o peixe pode pegar, faz sentido eu ficar um dia todo ali debaixo do sol, suando, sem almoçar, sem beber água, com um monte de mosquito na minha orelha. Faz sentido para mim. Tem um motivo para eu fazer aquilo. Porque eu sei que é possível. Existe uma potência realizável no futuro. E essa tensão, né, que direciona as nossas ações, essa tensão que nos chama a responder às perguntas da vida. A vida não é a vida que tem que responder às nossas perguntas. Não é a gente que faz as perguntas e a realidade tem que responder. Não é um venha a nós, venha a mim. Não é isso. A vida ela precisa ser uma resposta constante. Uma resposta em atos. Uma resposta, né, concreta. Você tem que se perguntar todo dia, né, o que a vida espera que eu faça? O que a vida espera de mim diante dessa situação? Se você se pergunta isso, olha o poder dessa pergunta. Você está ali comendo pelas beiradas para poder identificar o motivo daquilo. Diante de algum problema, diante de algum sofrimento, se você pergunta, o que será que a vida espera de mim quando eu passo por isso? E você pode pensar, é alguma coisa ruim. E não é alguma coisa ruim que a vida espera de você. Porque, por uma questão até mesmo metafísica, se você tem alguma religião, Deus não pode permitir algo bom, algo ruim, na verdade. As pessoas perguntam, por que Deus permite sofrimento? Por que Deus permite, né, as coisas ruins acontecerem? E existe um filósofo e grande escritor da tradição da igreja que fala: Deus apenas permite algo ruim se for para um bem maior. É óbvio, senão Deus não poderia ser bom. Então, o que a vida espera de mim diante disso que está acontecendo? Você está fazendo esse exercício, né, jogando essa isca no futuro. Esse exercício interessante, né, buscando ali um sentido para que você consiga superar aquela circunstância, aquele momento, aquele problema, de maneira que faça sentido passar por aquilo. E tudo isso é difícil de ser feito. Eu não vou te iludir falando que isso é fácil, mas eu também não vou tirar a sua esperança falando que isso é impossível. Porque, afinal, há quanto tempo você você vive com esses problemas? Há quanto tempo você tenta fazer as coisas para resolver isso, mas não surte tanto efeito? E vocês que estão aqui, né, me acompanhando há quase 1 hora, 17 pessoas, eu considero assim um número absurdamente alto de pessoas comprometidas com a própria vida, de pessoas dispostas a pegar um martelo e dar essa marretada na pedra que aparece no caminho para poder forjar a própria trilha, a própria caminhada.
vocês que estão aqui, né, vocês têm esse desejo, né, vocês demonstraram esse desejo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Primeiro porque vocês estão fazendo um bem para vocês. Vocês não vão ser pegos e pegas de surpresa pela morte. Só pelo fato de ter assistido essa live aqui, isso não vai acontecer com vocês. Porque alguém falou isso para vocês, né? Da mesma maneira que alguém falou para mim, eu estou replicando para vocês. Não é nada que eu tiro da minha cabeça, são coisas práticas. Só que para fazer isso, como eu falei, é difícil. E muitas vezes você vive num ambiente em que o problema se desenvolve. O soldado, ele não aprende a lutar no meio da guerra. Ele tem um treinamento antes. O exército faz isso. O exército, todo dia que você for lá no quartel-general do exército, tem gente correndo, tem gente atirando, tem gente fazendo flexão. Porque eles precisam se preparar para a guerra. E imagine então os seus problemas como se fosse uma guerra. E talvez você tenha acreditado que lutando muitas guerras você poderia aprender a lidar com isso. Mas às vezes a guerra não é o ambiente ideal e propício para que você aprenda a lidar com esses sofrimentos, a lidar com essas situações, com esses problemas. E é justamente por isso, e pensando em vocês, que hoje eu abro as vagas da comunidade Mente Blindada, que é um local exclusivo para as pessoas que têm interesse em treinar a própria mente, o próprio cérebro, por meio de técnicas, por meio de fundamentos, por meio de exercícios, para poder saber lidar com o sofrimento quando ele vier. Essa comunidade é como se fosse um Facebook, sabe? Você vai colocar a sua senha, o seu e-mail, e você vai ter acesso a uma página na internet em que lá, por exemplo, eu coloquei um curso completo de técnicas para alívio de ansiedade. E esse curso completo, sozinho, ele custa R$200. Dentro dessa comunidade, o curso também eu coloquei um curso lá de técnicas para controle de alívio de dor física e emocional. Esse curso completo, sozinho, custa R$100. E além disso, eu estou desenvolvendo uma biblioteca online para vocês. Ontem eu separei 35 livros para colocar nessa biblioteca e vou acrescentando. Dentro dessa comunidade, a gente tem reuniões semanais. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Instagram. E essas gravações ficam disponíveis para vocês, né? Ficam disponíveis aqui durante uma semana e para vocês ficam disponíveis para sempre dentro da comunidade. Além disso, muitas lives que eu faço, né, com técnicas, com fundamentos, com reflexões, eu deixo tudo isso gravado lá. E é diferente, por exemplo, de uma consulta que você vai fazer com um psicólogo, porque a consulta com um psicólogo ela é proveitosa, claro, mas você vai ficar ali naquele tempo. O acesso a essa comunidade, não, ele é mensal. Então, o momento que você quiser, você pode entrar na comunidade, você pode assistir o vídeo na velocidade que você quiser, onde você quiser, quando você quiser. E agora que vem a questão que as pessoas até não acreditam, né? Quando eu falo do preço. R$14,90 por mês. R$14,90 por mês para você ter acesso a mais de R$300 em curso, para você ter acesso a várias aulas, muitas aulas mesmo. Sabe, eu não sei quantas horas de aula tem lá, mas acredito que está girando mais de 20 horas de aula, muitas lives, um conteúdo absurdamente bom. É um ambiente propício para você treinar o seu cérebro. É uma academia que vai, de fato, blindar a sua mente. Não tem para onde fugir. E por esse preço, é impossível você achar alguém que entregue tudo isso que eu estou entregando lá por esse preço. Ferramentas que eu utilizo em atendimentos particulares, eu coloquei lá, eu ensinei vocês a fazerem isso lá. E não para por aí, tem mais coisa ainda. Se você conhece, né, talvez, principalmente nessa questão da pandemia, da ansiedade, se você conhece alguma pessoa que é ansiosa, que tem medo, angústia, e você gostaria de fazer o bem para essa pessoa também, eu vou te dar a oportunidade hoje,
de se você comprar, né, o seu acesso, se você fizer a sua inscrição na comunidade hoje, você ganha uma vaga para dar de brinde para outra pessoa. R$14,90 por mês. Você tem tudo isso. As ferramentas para construir a mente blindada, né? Um material muito bom, um local de treino e uma vaga extra ainda para dar para outra pessoa. E se você quiser se comprometer de verdade, eu considero que é o objetivo aqui de vocês, pessoas que são sinceras consigo mesmas e falam assim, eu quero ter uma vida minha, eu quero ter uma vida com sentido, de tal maneira que eu consiga superar os sofrimentos, que eu não seja uma pessoa fraca, que eu seja uma pessoa dura. Eu vou te dar a oportunidade de você firmar esse compromisso com você mesmo, te dando um desconto na assinatura anual. A assinatura anual, se você fizer a conta aí, 12 vezes 15. 12 vezes 15, 10 vezes 15 dá 150, mais 2, 30, 80. 180 mais ou menos reais se você pagasse um ano todo. Mas se você comprar hoje também, esse acesso à comunidade, sai por apenas R$147. Então você ainda ganha um desconto se você fechar esse compromisso, porque é isso que eu acredito. A pessoa que fecha o anual, ela está compromissada com a própria vida, sabe? Ela não tá ali só para, quero ver como que é e tudo mais, mas se você quiser, né, ver como que é, sinta-se à vontade, faça isso mesmo. Não recomendo que você não faça, faça isso. Se você quer ver como é, faça. Você vai ver o ouro que tem lá. E aí a pessoa pode chegar e falar assim, mas mesmo assim, né, eu acho que eu não quero participar. Eu falo, tudo bem. Afinal, o acesso à comunidade é para as pessoas que perceberam que é possível ter uma vida com sentido, perceberam que é possível lidar com sofrimentos de uma maneira realista, madura, concreta, firme. E se a pessoa me fala, né, que, poxa, eu tenho problema, né, mas não quero participar, eu prontamente falo, tudo bem, você tem todo o direito de não querer mudar. Porque pelas condições que a gente está ofertando aqui, você de fato, né, não entra se de fato não quiser. Por R$14,90 por mês, menos de 50 centavos por dia, R$14,90 por mês é um prato de almoço em alguns lugares. Né? Então, se a pessoa, de fato, diante de tudo isso, diante de tudo que ela percebeu, né, de todos os cursos que tem lá, uma biblioteca está sendo construída, um material em PDF que eu vou disponibilizar lá sobre suplementação, alimentos, ansiedade, angústia, né, sentimentos ruins. Se diante de tudo isso, você ainda falar assim, não quero, tudo mais, tudo bem. Tudo bem. Talvez você, de fato, não esteja querendo mudar tanto assim. Pode acontecer, mas eu acredito que não. Aqui as 18 pessoas que estão me acompanhando numa sexta-feira à noite, acredito que elas têm esse compromisso com a própria vida. Então, eu vou disponibilizar o link para você ter acesso à comunidade ainda hoje e ter direito a esse bônus de dar essa vaga de presente para alguém. Olha isso aqui é sensacional. Além de você, outra pessoa vai poder aproveitar tudo isso por R$14,90 por mês. Eu vou deixar o link na descrição do meu Instagram. Eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp. Se você me segue em algum lugar, se você tá no grupo do WhatsApp ou me segue aqui no Instagram, você vai achar esse link. Se você não achar, me manda uma mensagem, manda um comentário em algum lugar que eu te mando esse link. Porque antes de querer que você entre na comunidade, eu quero que você tenha uma vida com sentido, eu quero que você viva a sua própria vida, eu quero que você melhore da ansiedade, eu estou comprometido de fato, né, e você já pode ter sido aqui, eu não escondo o jogo. Eu não escondi o jogo em momento algum. Eu não fiquei enrolando vocês. O que eu falo aqui é absolutamente o que eu falo em muitas das sessões que eu realizo atendendo as pessoas. Então, essa é a oportunidade para você. Essa é uma oportunidade de ouro e você não pode deixar de perder isso. Por apenas R$14,90 por mês, por apenas R$147 por ano,
por ano, não. Se fosse eu entrava. Certo? Então é isso. Espero que vocês fiquem bem e encontro vocês dentro da comunidade Mente Limitada. Até mais. Espero que essa semana tenha sido muito proveitosa para todo mundo. É isso. E em algum lugar você vai achar o link para que você possa adquirir essas ferramentas, blindar sua mente, conseguir viver da melhor maneira possível que o ser humano pode atingir. Tá certo? É isso. Até mais. Boa noite.